Oi aí, como vai? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma dica da semana. E eu vou continuar o tema aí dessas últimas semanas. E agora eu vou falar. Na semana passada eu apresentei os servidores virtuais e eu acabei apresentando um pouquinho, né? O MySQL que os servidores baixam, né? Que é a base de dados, e o PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin é uma maneira visual, uma interface visual de você poder gerenciar bases de dados. O que eu vou mostrar aqui, justamente para quem quer trabalhar com base de dados, são alguns programas, um para Windows e Mac e os outros dois que infelizmente só funcionam em Mac, mas que servem, de novo, como o PHP-MyAdmin, para você poder gerenciar bases de dados com uma interface mais visual, mais fácil, mais fácil de você poder estar lidando com aquela base de dados do que ter que ficar escrevendo código SQL, tá bom? Então, vamos lá? Então, na aula passada eu apresentei aqui o PHP-MyAdmin, né? Que ele normalmente vem com servidores virtuais e que é uma maneira aqui onde eu posso ver minhas bases de dados, né? Então, aqui eu tenho minha base de dados, eu posso olhar a base de dados aqui, ver minhas tabelas, né? Visualizar minha tabela, eu posso vir aqui e falar, eu quero inserir registros nessa tabela aqui, então vamos lá aqui, vou clicar na tabela, vou inserir registros e fazer de um negócio sem você estar usando código SQL. Se eu quiser usar código SQL, eu posso vir aqui em SQL e escrever código SQL, mas se não eu posso fazer com uma interface mais visual. É a única maneira? Não. Também tem, olha, tem o Table Plus, tá? Tableplus.com, que é o programa que eu tenho, que eu vou mostrar para vocês. Então, vou abrir ele aqui, Table Plus. Table Plus tá abrindo. Tableplus.com, o legal dele é que ele funciona para Mac e para Windows. E ele é uma maneira bem facinha de você poder administrar as bases de dados. Ele tem uma versão grátis mais limitada e uma paga. E aqui, olha, você faz uma conexão, tá? Então, você cria uma conexão aqui para sua base de dados, escolhe o tipo de base de dados, ele não trabalha só com MySQL, ele trabalha com vários tipos de bases de dados, tá? Então, create new connection, então eu vou criar uma conexão nova, vou chamar de carros, tá? E eu vou local, tá certo? User root, sem password, host socket port, database aqui, no database eu coloco o nome da minha base de dados, do teste aqui, teste, connections ok, save, clico aqui em carros, legal, vejo aqui a minha tabela, posso ver minha tabela, posso ver a estrutura da minha tabela, se eu quero criar, eu posso criar aqui usando essas aqui, colocar mais uma coluna, colocar um índice, alterar os dados da minha tabela, inserir dados novos na minha tabela, então eu posso vir aqui e colocar, não, esse dado aqui era 40 mil, por exemplo, ó. Então eu dou 40 mil aqui, dou Enter, você viu que ficou amarelinho? Clico aqui em Commit, e aí vai para minha base de dados, e aqui na minha base de dados eu vou mostrar para vocês, carros, olha só aqui, 40 mil. É uma mão na roda, assim, para você poder gerenciar a base de dados, você pode fazer queries aqui, history, uma maneira bem legal de poder gerenciar. É o único programa? Não. Esse aqui serve para Windows e Mac. Tem vários outros, mas eu vou apresentar esse Queries 3 que serve para Mac. Também eu não vou poder mostrar para vocês porque eu não tenho um Mac, mas ele é muito legal de usar, tá bom? E o SQL Pro também, ele é bem bacana de você usar para facilitar o gerenciamento de bases de dados. E por que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês esses programas, né? Porque o que acontece? Não necessariamente você é um desenvolvedor, você está desenvolvendo algo simples, não necessariamente você especificamente trabalha com base de dados, tá bom? Às vezes você de repente não é um desenvolvedor SQL, tá? SQL. Você é um desenvolvedor de algum tipo, mas por alguma razão você está precisando criar uma base de dados, você está precisando gerenciar uma base de dados e você não tem aquele conhecimento completo para poder gerenciar com o código SQL.
Então, esses programas, mesmo o simples PHPMyAdmin, como outros mais, assim, que você instala no seu computador, como o Table Plus, assim, eles te ajudam nisso. Vai ser a base de dados mais eficiente do mundo? Claro que não, porque alguém que trabalha especificamente com base de dados, que conhece o SQL, que sabe como fazer tipagem perfeita, claro que vai criar uma base de dados mais eficiente. Mas nesse mundo onde eles pedem pessoal que saiba de tudo, e ninguém consegue saber de tudo, tá bom? Desiste, você sempre vai saber muito de algo especificamente que você vai se especializar e um pouquinho do resto. Mas a verdade é que muitas vezes neste mundo, no mercado de trabalho principalmente, as pessoas contratam um profissional para ocupar o que precisaria de 5, 10 profissionais diferentes. Então você não vai ser especialista nessas 10 necessidades. Você vai ser especialista em uma e você vai saber se virar nas outras. Então, se foi o seu caso, você era um programador PHP e em vez de eles te darem um administrador de base de dados que te dá os queries todo pronto, otimizados, todas as bases de dados prontas para você poder usar, ele quis, o cara veio e te falou, não, você faz tudo, você faz o front-end, o back-end, a minha base de dados, a minha segurança faz tudo. Isso aqui pode te ajudar, tá bom? Então espero que tenha sido uma boa dica. Não esquece de se inscrever e a gente se vê semana que vem, tá bom? Ah, link para os meus cursos, hein, na descrição.